Vejo de longe, nem sinto dor quando me perco nos afazeres desse labor que nunca mais tem fim. Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor, desde o começo como eu sempre quis. Vejo de longe, nem sinto dor quando me perco nos afazeres desse labor que nunca mais tem fim. Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor, desde o começo como eu sempre quis. Vou dizer que sinto muito, só que não corro tanto sem olhar pra trás. Tenho medo de quem me lê e saudade do que não sei. Digo logo que tá tudo muito bem, e você como vai? Tenho medo de quem me lê e saudade do que não sei. Primeiro, é uma coisa humana, a coisa do suicídio. Tanto é verdade que existe desde sempre. Segundo, que a percepção do suicídio é muito cultural, né? Varia muito de cultura para cultura. E na cultura ocidental ou judaico-cristã, as duas coisas na verdade, ele tem um peso maior, mas só depois de acontecido. Como doença, é social. É uma doença social. Eu acho que você, claro, com assistência, com o olhar do outro, com não sei o quê, com serviços que hoje são disponíveis por telefone, não sei o quê, você pode diminuir isso. Mas você não vai atacar que a origem está no nosso modelo de sociedade, né? Quer dizer, como é que uma pessoa em processo de desenvolvimento, adolescente, jovem, não sei o quê, vai lidar com o nível de competitividade que a nossa sociedade impõe? Como é que ela lida com a dificuldade de olhar para frente e ver alguma coisa que é muito própria do nosso tempo? Como é que ela lida com a frustração, né, para a qual ela não foi educada para aprender a lidar? E isso resulta em suicídio, mas não só por causa da depressão, é por causa do chamado vazio, né? Tem até uma coisinha no texto ali que é bem bacana. É um vazio mesmo, assim, um oco. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem nas Américas. É como se fosse um infarto na doença cardíaca. O paciente pode ou não morrer do infarto. A artéria pode estar ou não totalmente obstruída e pegar uma parte do coração em que ele morra, que ele acabe morrendo. O suicídio é isso, né? Agora, o que nós precisamos entender é que o suicídio 90% das vezes, ele faz parte de uma doença. Enquanto a gente não entender isso, e a sociedade refugar isso, a gente vai continuar enxugando gelo, né? A gente vai enxugar gelo, a gente vai tratar de mitologia, a gente vai tratar de estigma, né? E a gente tem que tratar isso de uma maneira adequada, né? Não falar de suicídio não é a maneira adequada. É isso que é a minha visão. A gente tem que falar de suicídio. Em todas as minhas entrevistas no meu consultório, eu pergunto se existe história de suicídio na família. Para mim, isso é um ponto-chave. Então, eu acho que a gente tem que entender isso como uma doença e uma doença grave. Uma doença grave. A tentativa do suicídio, ela tem que ser vista como algo muito grave. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente pode prevenir. Este tema ainda sofre com alguns estigmas, fato que leva as pessoas a manterem seus pensamentos suicidas em segredo e as famílias a esconderem quando ele de fato ocorre. Eu não tinha como explicar para as pessoas porque eu comecei a ter os sintomas da depressão durante a gravidez. E eu estava grávida de um filho desejado, de uma gravidez que transcorria sem nenhuma intercorrência. Estava grávida do meu marido,
então não tinha nenhum motivo para não estar feliz. Então, acho que a barreira de você falar que você, no momento em que todas as pessoas ficam super felizes, você não tô feliz. Tá doendo, o chute que ele tá dando na minha barriga não é aquele sentimento de mãe, que eu senti na primeira gravidez, do milagre da vida. Ele tá aqui dentro e eu vou ter que lidar com isso. E a dificuldade das pessoas entenderem que eu poderia estar triste sem ter um motivo aparente era a maior dificuldade. E aí, até do ponto de vista religioso, você pode discutir questão de valores, não sei o quê, de referência, de princípios, não sei o quê, que a nossa sociedade, ela carece disso. Mas carece disso porque ela nunca tratou disso. Porque você sempre teve freios, mas você nunca teve educação. Né? Por exemplo, a instituição igreja funcionava bem como freio, a instituição família funcionava bem como freio, nos moldes como elas estavam estruturadas. Né? Mas elas tinham uma influência sobre as pessoas, no sentido da igreja, no sentido de dizer assim, não, se você se matar, você vai para o inferno. Se você se matar, você não vai nem ter direito a um funeral, você não vai nem ser enterrado no cemitério. Né? No comum, você tem que ter um cantinho lá específico e tal. E houve tempo até que se negava o funeral. Então, isso ajudava a fazer com que as pessoas talvez não chegassem nesse limite. Cabe colocar que até 1980, até a terceira edição do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, existiam basicamente duas grandes doenças, que era a doença maníaco-depressiva e a esquizofrenia. A partir dali, a doença maníaco-depressiva foi dividida entre transtorno bipolar e tudo que sobrou era depressão. O transtorno bipolar foi achatado e a depressão foi alargada, foi um balaio que recebeu um monte de coisas. Desde depressão ansiosa, depressão agitada, tudo isso. Agora, é extremamente importante a gente entender que essa é a doença que mais mata. Por quê? Não é o humor o centro dessa doença, por incrível que pareça. É um transtorno do humor, mas a principal visualização da doença não é através do humor, e sim da psicomotricidade. Isso é uma coisa que a gente deixou. Isso que Kraepelin, que é o pai da nosologia psiquiátrica, nos ensinou e nós esquecemos, que era a agitação psicomotora ou o retardo psicomotor. Quando a primeira vez a harmonia secreta de uma lira acordou, gemendo a terra inteira, dentro do coração do primeiro poeta desabrochou a lágrima primeira. E o poeta sentiu os olhos rasos de água, subiu-lhe à boca, ansioso, o primeiro queixume. Tinha nascido a flor da paixão e da mágoa, que possui, como a rosa, espinhos e perfume. A dificuldade da depressão é que as pessoas pensam que você está querendo atenção. Não é uma coisa que eu mostro na minha pele, não é uma gripe que meu nariz está escorrendo, pelo menos, para mostrar que eu realmente estou gripada. Então, a principal dificuldade de quem tem depressão é porque você não tem um sintoma aparente. Então, é difícil das pessoas perceberem, é difícil das pessoas acreditarem que você realmente está sentindo aquela dor. Eu mesma tinha esse preconceito antes. Gente, menos, né? Não é para tanto sofrimento. E sim, é uma dor tão intensa que chega a ser uma dor física. Eu tive alteração de sono, eu não dormia. Dormia pouquíssimas horas por noite e geralmente quando eu dormia era de manhã. Daí ficava aquele dia inteiro sem vontade de fazer nada. Alteração de apetite, eu ganhei bastante peso nesse período. Essa foi uma dificuldade minha, inclusive, em lidar com os antidepressivos, porque eu associava meu ganho de peso ao antidepressivo e não tinha ligação. Era o distúrbio que a depressão causou em mim que acabou fazendo com que eu ganhasse mais peso. Perdi muito cabelo. E a dor. Era uma dor no peito, uma dor que é uma sensação, parece que tem alguém te apertando, dor física mesmo. E o desleixo, né? Hoje eu vejo e eu falo, nossa, eu fazia coisas que eram muito óbvias que eu não estava bem. Eu passava o dia todo de pijama,
eu não penteava o cabelo nem depois do tomar banho. Então, imagina, você toma banho, lava o cabelo, seca com a toalha e ficava com o cabelo desse tamanho. Eu não penteava o cabelo, não tinha nenhuma autoestima, não tinha nenhum cuidado comigo mesma. Então, foram semanas, assim. Se a gente for pensar no suicídio historicamente, em toda a história, né, você tem fatos que marcaram, né, o processo histórico deste ou daquele povo em função do suicídio deste ou daquele indivíduo. E é uma opção individual daquele indivíduo, daquela pessoa, né, e ela escolhe tirar a sua vida, ou ela, num momento de desespero, de angústia ou de depressão, ou seja lá o que for, tira a sua vida. Aí, enfim, tem tudo a ver com isso que a gente vive hoje, né? Só que no nosso tempo, o nosso problema eu não consigo mais contar os indivíduos que se suicidam. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Trata-se de um grave problema de saúde pública. No entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. A gente tem um crescimento, né, bem significativo do suicídio nos últimos 3 anos, vamos dizer, no Brasil. E aí você vai dizer, puxa vida, coincidentemente a gente tem uma crise econômica que está deixando todo mundo de cabelo em pé, desemprego, falta de dinheiro, endividamento, tal. Logo, esse número provavelmente está situado ali da classe C para baixo. Daí, beleza, você tem a explicação, você pode até pensar em qual é a saída, né? Agora, o nosso drama está exatamente nisso, porque não há muita discrepância entre o índice que acontece, vamos dizer, na base da pirâmide e os índices no topo da pirâmide, exceto se você pensar do ponto de vista numérico, né? Porque, claro, tem menos gente no topo da pirâmide, menos gente se matando, mas se você pensar proporcionalmente, não há discrepância. Outro dado importante, isso não é um problema do Brasil e nem é um problema da América Latina, que está toda em crise. É um problema mundial. E aí você fala, não, peraí, então vamos lá. Por exemplo, há muito tempo, o índice de suicídio na Suécia é altíssimo, na Dinamarca é altíssimo, na Holanda é altíssimo, no Japão é altíssimo, na Alemanha é altíssimo. Eu estou citando só aqui países com situação econômica que há muitos anos é boa, né? Para fazer inveja para a gente e tal. E aí você pensa, não, então peraí, então eu não consigo explicar esse drama pelo problema social apenas, pelo problema econômico apenas. Isso influi? Claro, não tenha dúvida, influi também, mas não é só isso, tanto que eles têm lá e tanto que aqui também a elite tem. Logo, de fato, um problema do nosso tempo, e aí a minha leitura talvez seja um pouco radical, mas ainda acho que tem muito a ver com o modelo de sociedade no qual a gente vive. Tem muito a ver com a forma como a gente organiza o nosso mundo. Nesse momento, de madrugada, quando as coisas mais ocorrem. Porque existe também o que a gente chama de um efeito sunshine, que é quando o sol se põe, o paciente fica ainda mais agitado, mais acelerado, e junto com isso ele mistura sintomas de tristeza, sintomas de angústia. Então é como se colocasse no liquidificador os sintomas de depressão com os sintomas de mania, que é um sintoma de relação, de agitação, de aceleramento. E dali sai a tragédia. Ali sai a tragédia. Só que todos esses sintomas ou essa doença, ela foi enquadrada como depressão. E como é que a gente trata a depressão? Só que o grande problema é que a fluoxetina ela faz com que essas pessoas tenham mais instabilidade do humor. Elas fiquem mais agitadas ou elas fiquem mais com sintomas mais depressivos mais intensos. Ou elas fiquem mais impulsivas, e aí elas coloquem aquele plano em prática.
A grande maioria dos pacientes que se matam, eles se matam impulsivamente. Eles não têm basicamente um plano. Eles vão na ponte e se jogam. Em 5 minutos, porque ali existe um sofrimento muito tenso, muito grande. É muito sofrimento. Estar sofrendo de um transtorno do humor, como na doença maníaco-depressiva, e ter um episódio misto, é indescritível o sofrimento do paciente. Indescritível. E ele vai realmente tratar do sofrimento dele se matando. Vejo de longe, nem sinto dor quando me perco nos afazeres desse labor que nunca mais tem fim. Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor, desde o começo como eu sempre quis. Vou dizer que sinto muito, só que não corro tanto sem olhar pra trás. Tenho medo de quem me lê e saudade do que não sei. Digo logo que tá tudo muito bem. E você como vai? Tenho medo de quem me lê e saudade do que não sei. A tentativa de suicídio foi uma forma de acabar com a dor. Eu não via futuro. A dor que eu sentia era tão grande, a dificuldade de lidar com aquilo. E mesmo assim, eu tive apoio da minha família. E eu vejo quantas pessoas não têm apoio nem da própria família. E eu mesmo com o apoio da família não conseguia lidar. E eu não via futuro. Eu pensava no futuro e eu pensava, ok, eu vou continuar lutando para continuar sentindo essa mesma dor e sofrendo. E para quê? Então eu vou acabar com isso agora. Foi a ideia era acabar e não um pedido de ajuda. Eu até tinha esperança quando eu fui consultar com a minha psiquiatra depois da tentativa, porque no dia é como se eu tivesse tido um apagão, assim. Não era eu, como se não fosse eu que estivesse agindo, porque eu fiz coisas que normalmente eu não faria. Eu não sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa muito emocional. Então, se eu tivesse feito uma coisa que eu precisasse de 3 segundos de coragem, vou me jogar na frente de um carro, como foram algumas situações que eu pensei, que precisariam de 3 segundos de coragem, eu aceitaria mais. Mas o que eu fiz, a forma como eu fiz tudo no dia foi muito fria, então me assusta um pouco. E a minha esperança quando eu fui na psiquiatra, depois dessa tentativa, era ouvir dela, não, você fez isso só para chamar atenção. E não, a forma como os fatos ocorreram, de escrever a carta, de escolher a roupa que eu queria, a forma como eu queria. Eu pensei em várias possibilidades de fazer. E enquanto eu estava sentada no chão da minha casa escrevendo a carta, eu olhei para a escada, vi o corrimão da escada e pensei, eu vou me enforcar, é mais eficaz. E daí eu pensei, não, é minha mãe que vai me achar. Então, essa preocupação com a sucessão dos fatos, ela disse que não foi uma tentativa de chamar atenção. Isso me assustou ainda mais. Eu tinha medo de mim mesma nos dias seguintes, assim, nas semanas seguintes, nos meses seguintes, porque apesar de sentir toda aquela dor, o que eu fiz no dia, até eu fiquei assustada. Nem eu imaginava que eu fosse chegar, apesar de pensar várias vezes em como fazer, nem eu achei que um dia eu fosse realmente tentar. Não foi um pedido de socorro, foi uma tentativa mesmo de acabar. Mas sim, eu dei muitos sinais antes de que eu precisava de ajuda. Não foi uma coisa que eu acordei um dia e, não, hoje eu vou me matar e pronto. Não, eu dei vários sinais, eu pesquisei sobre o assunto, eu tinha marcas de unha na mão, que eu ficava me mutilando, me arranhando, me machucando, e era inconsciente, eu nem percebia que eu estava fazendo aquilo. Eu estava conversando com as pessoas e daí começava a me machucar porque queria sair dali, ou começava a me balançar, que era outro um sinal que para mim é o alerta, é quando eu estou muito ansiosa ou estou numa situação de muita pressão e eu começo a me balançar, porque era um dos sinais que eu tinha nos dias que antecederam a tentativa. Então eu dei muitos sinais antes, mas a tentativa em si não vejo como um pedido de ajuda, foi uma tentativa de dar fim mesmo. Paixão sem grita, amor sem agonia,
que não oprime nem magoa o peito, que nada mais do que possui queria e com tão pouco vive satisfeito. Não consigo entender muito claramente como é possível a gente estar construindo uma sociedade e legando para os nossos filhos e netos uma sociedade na qual você não vale quase nada se você não tiver nada. E pior ainda, isso é tão perverso, mas tão perverso, que algumas pessoas têm tudo do ponto de vista material e ainda assim elas estão depressivas por motivos que talvez os de baixo nem consigam entender. Mas como? Isso é frescura, gente. Não falta nada para ele. O cara tem um Jaguar e está deprimido, né? Por quê? Porque talvez ele não consiga ser humano. E aí, eu digo da organização da nossa sociedade nesse exato sentido. Porque a gente tem uma sociedade baseada no consumo, na satisfação material, ou mesmo não, né? Mas a satisfação. Eu tenho que ouvir uma música que me eleve, eu estou sempre buscando a satisfação imediata. Ora, se eu estou buscando sempre a satisfação imediata, eu nunca estou feliz, porque sempre vai me faltar algo. Uma vez que eu conquistei, quero muito esse copo de água, conquistei, aí eu já vou ficar com um vazio de outra coisa, que de repente nem sei o que é. A nossa organização, ela está absolutamente falha e nos empurrando a todos para o precipício. Porque é impossível que a gente esteja satisfeito, inclusive porque a maior parte de nós não sabe o que quer. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, inclusive a morte. Sonho, minha alma voa, o ar gorjeia e soluça. Noite, a amplidão se estende, iluminada e calma. De cada estrela de ouro, um anjo se debruça e abre o olhar espantado ao ver passar minha alma. Veja, eu já tive pacientes que me procuraram depois de, pode ser que eu esteja errado, mas de 7 tentativas. São tentativas crônicas e repetidas. Ela quer acabar com o sofrimento e 2, em segundo, ela não sabe como pedir ajuda. Pela primeira vez, a saúde mental está contemplada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até 2030, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. Você tem mito, você tem estigma. Às vezes, nas famílias, esses mitos e esses estigmas são tão grandes que pedir ajuda é algo que, às vezes, não faz parte do cardápio. Então, o que ela tem a fazer é acabar com a vida dela. Ela está doente, mas ela não sabe. Por quê? Porque não se fala disso. A grande maioria das famílias não tem uma história familiar totalmente aberta. Quando eu pergunto para os meus pacientes, quem mais na tua família? Pode ser desde o teu tataravô. A genética, ela não tem predileção. Desde o teu tataravô. Tem alguém que sofria de alguma doença psiquiátrica? Teve suicídio? Não, não tem nada. Então, você é a primeira. Basicamente sim. Mas na grande verdade é que, se você tem um paciente que tentou suicídio, a grande maioria deles vem de uma genética, não de tentativas, mas de uma genética de doença psiquiátrica. Talvez a terapia tenha me ajudado mais até do que a própria parte de medicamentos, assim, porque ela conseguia, me ensinava truques, a fugir de certas situações que me causavam mais desconforto. Então ela me ajudou bastante nisso. Porém, ela me fez sentir dor onde eu não sentia, ela me fez ver problemas onde eu não via antes, que são coisas que vêm lá de trás, assim. Eu percebi que a depressão não é uma coisa que eu fiquei doente quando eu estava grávida. Não, é algo que eu já trazia de antes, mas ela só se manifestou enquanto eu estava grávida.
E daí fiz tratamento terapêutico por muito tempo. E a tentativa de suicídio veio quando eu parei. Porque você começa a ficar boa. Ah, não, tô boa, não preciso de remédio. Não, é igual o antibiótico. Quando o médico te receita 10 dias e você no 5º dia já melhorou, ah, não preciso mais tomar, não vou tomar mais. E daí a infecção vem pior, foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu achei que eu já estava bem, que eu não precisava mais de ajuda. Parei de fazer a terapia, parei de tomar remédio. Digo logo que tá tudo muito bem, e você como vai? Tenho medo de quem me lê, e saudade do que não sei. Não, tô boa, não preciso mais de remédio, não preciso mais de terapia, tá tudo certo, eu dou conta dos meus sentimentos, e parei com tudo. E foi daí que eu pensei, ah, não, se eu sentir que eu tô ficando triste, eu vou lá na psiquiatra, começo a tomar remédio, mas não é tão simples assim. Não é como uma coisa que tá doendo aqui, eu vou lá e dar um pontinho, pronto, resolveu. Não, é algo que você precisa de dias para o teu organismo se adaptar à medicação, tem o ajuste da dose, tem o ajuste do próprio medicamento, qual que funciona e qual que não funciona, e não deu tempo. Eu não tenho esse controle. Ali ficou claro para mim que o que eu tinha não era algo que eu podia controlar, porque chegou num momento que eu achei que eu tinha total controle sobre a depressão. E eu vi que não. Saíamos com os pássaros e a aurora, e no chão, sobre os troncos cheio de era, sentavas-te sorrindo, de hora em hora, beijemo-nos, amemo-nos, espera. O que me faz feliz, né? Ah, se eu tiver uma casa própria, puxa, eu vou ser uma pessoa realizada, né? Vou ser uma pessoa feliz. Se eu conseguir ter um carrinho, se eu conseguir sair uma vez por mês com a família para jantar fora, ou, se eu conseguir, no final do ano ir para a praia com as crianças, enfim, qualquer coisa assim. Estou dando exemplos bem aleatórios, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas a absoluta maioria de nós não precisa ter um carro. Precisa ter um carro melhor que o do vizinho. Precisa ter o carro mais novo possível, ou mais potente possível, mais luxuoso possível. Então isso é uma coisa que nunca vai rolar, né? Porque você vai estar sempre um passo atrás de alguma coisa. E um dia assim, de um sol assim, e assim a esfera da terra toda azul, no esplendor do fim da primavera, asas tontas de luz cortando o firmamento, ninhos cantando em flor a terra toda, o vento despencando os rosais, sacudindo os arvoredos. Por outro lado, é assim, o que me faz feliz é amar alguém ou ser amado por alguém, né? Eu tenho necessidade de amar ou de ser amado? Não sei se tem alguém que consegue responder essa pergunta no nosso tempo. Não sei se algum tempo houve, mas enfim, no nosso tempo é bem difícil. Inclusive porque você não consegue conceituar o que é amar, né? Amar para muita gente é ter a posse daquela pessoa. É aquela pessoa viver só para você e você viver só para ela. Isso é praticamente impossível. Mas, por outro lado, essa pessoa me ama a ponto de me trazer para o trilho quando eu saio, ou é aquela pessoa que vai aplaudir tudo que eu fizer, né? E, para a maior parte de nós, tem a ver com isso, com essa segunda alternativa. Mais do que isso, o que te alimenta mais é amar ou ser amado. Quando eu amo alguém, em geral, eu me torno uma pessoa melhor. Eu fico mais aberto para o mundo, eu vejo o mundo de outro jeito e tal. Quando alguém me ama, isso também acontece, mas acima de tudo isso me dá uma sensação de poder, assim, de poder no sentido bom da palavra, uma sensação de que, poxa, eu tenho coisas legais, tanto que tem gente que me ama, né? Enfim, então as duas coisas são boas, mas a questão é que, me parece, a maior parte das pessoas
está muito mais na busca de alguém que o ame do que na busca de amar alguém. Mais do que isso, as pessoas vão te amar na exata medida em que você se ame, né? E a gente não aprende muito bem isso no nosso tempo. As nuvens que em vulcões sobre o rio rodavam, já com o vir de amanhã, do rio se levantam. Como ontem, sob a chuva, estas águas choravam, e hoje, saudando o sol, como estas águas cantam. Existem muitos elementos que dão, para mim, a medida do tamanho da doença do nosso mundo. E o suicídio é um desses, é uma das coisas que refletem essa doença. O suicídio, nesses níveis com os quais a gente está lidando hoje em dia, e esse hoje em dia também não é do ano passado para cá, faz um tempinho que agora acordaram para a coisa, o suicídio, na verdade, é um sintoma dessa doença. Entende? E são várias outras coisas que fazem com que a gente perceba que vivemos numa sociedade doente, que precisamos repensá-la. E aí, claro, neste momento, urge que a gente pense em como ajudar as outras pessoas a não chegarem nesse limite. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail, chat, 24 horas todos os dias. A gente hoje tem uma mistura de alta octanagem, que é as redes sociais e o ímpeto de querer fazer. Os jovens sempre tentaram se matar, mas talvez hoje isso esteja aparecendo mais ou esteja com uma aumento. Existem algumas pesquisas mostrando que existe um certo aumento. Então, muita questão muito por causa das redes sociais, né? Existem pesquisas mostrando que as redes sociais interferem muito nessa questão social dos jovens. O que se vê bastante no consultório, eu sou psiquiatra da adolescência e da infância também, é que a gente vê muitos comportamentos para-suicidas. O que é isso? Automutilação. Tá? Então, os jovens, eles usam da automutilação não para chamar atenção, mas porque a automutilação alivia, o sangramento alivia o sofrimento deles. Então, o que eu sempre coloco é que esses pacientes que usam da automutilação, eles... Não existem pesquisas totalmente claras, mas eles têm mais chance de cometer suicídio. Então, a gente tem que preservar eles. A gente tem que usar de métodos de prevenção. A Organização Mundial da Saúde tem identificado a atuação da mídia em relação aos suicídios como uma área estratégica para ajudar a prevenir tais atos. Isso da pessoa avisar nas redes sociais que ela vai se suicidar ou registrar em vídeo o suicídio, não é? Ao vivo, na minha percepção, dois aspectos interessantes. O primeiro deles, ou importantes, o primeiro deles é, mais do que o que você vive ou o que você vivencia, é importante o que você mostra para o mundo, né? Isso explica um pouco a coisa de as pessoas viverem uma realidade e mostrarem nas redes sociais uma outra que, via de regra, é absolutamente fictícia ou só serve para contar para os outros, mas não serve nem para eles repensarem que estão fazendo uma coisa errada, vivendo de um jeito errado. A outra coisa é um elemento, e aí, de novo, eu disse há pouco que
é um problema que já temos há alguns anos, mas agora as pessoas estão enxergando, talvez porque também está saltando aos olhos. Existem duas questões. Uma é a prevenção comportamental. É você usar de métodos psicoterápicos, né? Você fazer psicoeducação com a família, falar sobre o assunto, né? Falar do risco, tomar atitudes comportamentais, por exemplo, tirar a arma de casa. Enquanto o paciente está numa crise, não deixar com que ele se tranque no quarto, ficar sob observação, né? Ou às vezes até mesmo ter que fazer um internamento breve para que aquele momento, aquela ideação, e a gente comece o tratamento e aquilo evolua melhor e ele possa sair. E a floresta que canta, e o sol que abre a coroa de ouro fulvo, espancando a matutina bruma, e o lírio que estremece, e o pássaro que voa, e a água cheia de sons e de flocos de espuma, tudo, a cor, o clarão, o perfume e o gorjeio, tudo elevando a voz nesta manhã de estio, diz: pudesses dormir, poeta, no seu seio, curvo como este céu, manso como este rio. A grande maioria das pessoas precisa entender que a psiquiatria ela é uma doença que altera o comportamento. O que altera o comportamento a gente não sabe direito ainda. Como a gente ainda não sabe direito como que é a fisiopatologia da hipertensão. Mas a gente trata. E a hipertensão a gente trata e não tem cura, tem prevenção. Aqui é a mesma coisa. Tá certo que com essas questões diagnósticas as coisas se dificultaram um pouco mais, né? Então, assim, é extremamente importante entender que ir no psiquiatra é ir no médico. É ir no médico. E hoje ainda, eu sigo alerta. Eu já fazem uns 2 anos ou mais até que eu já não tomo mais remédios. Fiz terapia por um tempo, hoje não faço mais, mas eu sigo sempre com o alerta ligado, porque eu vejo o quanto é importante, assim. Tomar remédio, sim, faz parte do tratamento. Fazer terapia, sim, faz parte do tratamento. Eu tive muita ajuda das pessoas da igreja. Fui apresentada a ramificações, inclusive, da Igreja Católica, que eu não tinha tanto conhecimento e que me ajudaram muito nesse processo, assim, do apoio, a compaixão, a empatia. E, eu não estou sentindo a mesma dor que você, mas eu imagino o quanto é difícil, então eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. E esse conjunto de fatores foi muito importante para me ajudar e conseguir me tirar dessa fase mais delicada da doença. Eu sei que eu ainda tenho depressão, que é uma doença que não tem cura. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para aceitar. Eu não aceitava que a depressão não tem cura. E isso foi o que me empurrou, talvez, para o suicídio. Porque eu vou ficar lutando para quê? Se é uma coisa que não tem cura. Eu vou sempre sofrer? E não. Hoje eu posso afirmar que não. Você não vai estar sempre sofrendo. Ela tem controle. Não tem cura, mas tem controle. Mas no fundo, eu estou falando de uma coisa só. Eu estou gritando para o mundo que eu estou com um problema. Eu estou gritando para o mundo que eu não estou suportando. Ou diz para eles, chega, cansei. Né? Eu realmente não aguento mais. Eu não quero mais isso. Né? Mas é só a plataforma. O problema não está na rede social ou nas redes sociais. O problema está, de fato, na forma como a gente está vivendo e que, de fato, nos deixa cada qual, né, progressivamente mais suscetíveis a vivenciar um momento tão dramático como esse. O que a gente tem que entender é que é o fim de uma doença médica que tem que ser tratado. Muitos pacientes chegam no pronto-socorro infartados e eles só vão entender que eles tinham uma doença cardíaca quando eles sobrevivem ao infarto. Eles não sabiam que eles tinham uma doença cardíaca. Alguns sabiam, outros não. E é assim com o suicídio também. Então, a gente precisa entender que é uma doença médica. Isso não é uma doença
de qualquer outro gênero que se possa existir, que não existe. Mas é uma doença médica, que tem que ser prevenida, que tem um curso e que o final dela é a morte, ou a tentativa de. Se você for ver na própria medicina, a grande maioria disparada das doenças, elas não são doenças curáveis, né? Hipócrates já definia isso, que tinham as doenças autolimitadas, que é o resfriado, que se resolve sozinho, as doenças curáveis e as doenças que têm controle. A grande maioria, as doenças psiquiátricas a grande maioria delas são doenças que têm controle, e bom controle, né? Desde que, o paciente entenda que ele precisa fazer esse controle, e que, isso não vai torná-lo menos confiável. É uma doença como o infarto, como a doença cardíaca. Conviver com as pessoas, né? De sentar perto do fogão a lenha, ou em volta da mesa, ou enfim, né? E conversar olhando no olho. Que aí os problemas que tiverem vão surgir de fato. E uma pessoa tete a tete com você abre o coração. Pelo Face acho que é mais difícil, né? Mas acima de tudo, olhando no olho não tem como, né? Porque o olho, a pessoa pode criar o discurso que for. O olho só fala a verdade. Uma vez eu ouvi do meu pai uma frase que me marcou muito. Que o bom de chegar no final do poço é que você tem aonde se apoiar para voltar. Então, tem sim luz no fim do túnel. Não é fácil, dói, é difícil lidar com preconceito, é difícil com a gente mesmo, porque às vezes aquele minuto de lucidez você pensa, meu Deus, olha o que eu estou pensando, é absurdo. Mas não é você que está criando a situação, não é uma coisa que você está inventando. A dor existe, mas tem cura, tem como você passar por ela, você consegue encarar. Eu cheguei ao extremo, eu tentei acabar com a minha própria vida porque eu não via futuro. Eu não conseguia me enxergar dali 3, 5 anos. E hoje já fazem 3 anos e eu tô aqui e eu tô ótima, tô super bem, tô feliz. Fico feliz em ajudar outras pessoas. Porém, subitamente, um relâmpago corta todo o espaço. O rumor de um salmo se levanta. E sorrindo, serena, aparece à porta, como numa moldura, a imagem de uma santa. A grande maioria dos meus pacientes vem porque sabe que eu sou um especialista em transtornos do humor. E junto com isso, o suicídio está sempre atrelado, ele vem de mãos dadas. Então o suicídio vem com isso, né? O suicídio vem com isso. A gente tem que acabar com certas hipocrisias. Isso é a minha luta realmente. Que suicídio é uma coisa muito grave e suicídio tem prevenção. Digo que procure ajuda. Não dá para mostrar na nossa pele, mas tem como tratar. Tem remédio, tem auxílio de terapia. Fale sobre. Às vezes só falar já ajuda. Compartilhe o que você está sentindo. Não desista. Não desista. E você pedir ajuda não é uma fraqueza. Não é falar que eu sou fraca, não consigo. Não. Você consegue. Pedir ajuda é a maior prova da força. É a maior prova da coragem. Porque é muito difícil você encarar os olhares das pessoas quando você admite que você tem uma doença psiquiátrica. Então, não desista. Peça ajuda. E sim, você consegue lidar com isso. Você consegue vencer essa doença e você consegue ter uma vida normal tratando ela. Precisamos falar sobre isso. Vejo de longe, nem sinto dor quando me perco nos afazeres desse labor que nunca mais tem fim. Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor, desde o começo como eu sempre quis. Vejo de longe, nem sinto dor quando me perco nos
dos afazeres desse labor que nunca mais tem fim. Não me interesso por quem me diz que nessa vida nem tudo é flor, desde o começo como eu sempre quis. Vou dizer que sinto muito, só que não corro tanto sem olhar pra trás. Tenho medo de quem me lê e saudade do que não sei. Digo logo que tá tudo muito bem. E você como vai? Tenho medo de quem me lê e saudade do que